Transmissão ao vivo. Acabar de acertar uns detalhes aqui que ficou meio complicado. Vamos lá. Estamos acabando de preencher aqui. Fazer a apresentação das variônicas. Agora já estamos tudo ok. Estamos ao vivo. Só vou testar o som aqui. O som está ok. O som está legal. Vamos fazer a apresentação aqui das variônicas. Vamos apresentar aqui primeiro que é a número 2, que essa é o carro-chefe nosso. E o pessoal já tem um pouco conhecimento delas, né? Nós entramos aí com uns 10 minutos atrasados, mas aqui você sorte o parafuso de cima. E você pode tirar o vario e poder carregar elas. A outra você faz a mesma coisa, solta o parafuso, puxa a vario. Aí fica fácil você carregar na mochila. Agora, lembrando que nós temos a número 1, que ela é praticamente o mesmo modelo, só que a número 1 ela é com 2 pares de vara. Essa 2 só vai com esse mesmo que é a comprida. E você pode usar testemunho. Aqui você usa o testemunho, tampou, tá bem tampadinho. Agora você vai usar, você coloca as varetas de volta. Aqui você tem que deixar uma distância aqui de uns 3 centímetros, aqui até 4 centímetros. Para que ela fique mais balanceada. Mais ou menos a distância. Aperta o parafuso. E aqui ela está pronta para ser usada. E você pode trabalhar com ela, usar ela. Outra, lembrar o pessoal que não for trabalhar com ela, manter aqui a mão a 10 centímetros e manter elas niveladas. Não manter as pontas caídas e nem também muito alta para que elas não possam, para elas não fazer isso. Às vezes ela não chega, por exemplo, você está com a ponta alta, às vezes ela não chega a desgovernar, eu estou aqui, ó, tá vendo? Ela não chega a desgovernar, só que ela fica com dificuldade para cruzar, ela faz isso aqui e não cruza. Então você manteve ela nivelada, ela cruza beleza, ela cruza certinho. Agora, então nós vamos apresentar aqui a número 1, que é praticamente o mesmo modelo. Aqui eu chegando um comunicado aqui do chat, né? E o pessoal que entrar aí na live aí, quiser fazer as perguntas, fica à vontade, já pode começar a fazer as perguntas aí. Até que nós vamos mostrando aqui o variônica aí, já vai chegando essas perguntas. Agora aqui que nós vamos apresentar é a número 1. Ela aqui, ó, está tudo dentro desse saquinho. Aqui, ó, está dentro de um saquinho. Vou tirar eles aqui, ó. Essa é a número 1, ó. Você vê que ela tem quatro varetas. Por quê? Porque as varetas dela emendam. Essas duas mais compridas, essa que vai primeiro. Nós vamos pegar aqui a que vai primeiro. As empunhadeiras é a mesma empunhadeira da 2. Né? Então você pegou aqui a mais comprida. Você aperta o parafuso,
Pega outra. Lembrando que tudo tem a distância aqui atrás, a mesma coisa. Tudo aqui tem uma distância. Agora nós vamos tirar essa aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Tá vendo que aqui agora... Tarcar, bem-vindo à live, boa noite. Então essa aqui, ó, você vai emendar ela. Essa para que você possa carregar ela no bolso. Você emendou, ela tá com a vareta normal. Ela tá parecida com a 2. Pega a outra, faz a mesma coisa, emenda ela. Emendou, tá pronta para usar. Então aqui, ó, ela é o mesmo, vocês podem ver, ó, que ela não muda nada. O modelo dela é o mesmo modelo da 2, só que essa desemenda a vareta. Você possa trabalhar com ela. Ela vai trabalhar a mesma coisa, chegar, vai cruzar, normal, e vai descruzar normal. E também, ó, como ela é a mesma coisa da 2, já tem um lugar aqui embaixo para você carregar testemunho. Você coloca testemunho, diamante, ou coloca ouro, ou caça diamante, ou caça outras coisas se você quiser caçar. Agora, essa número 1, ela tem uma diferença. Quando nós vendemos essa 1, ela vai com 2 par de vara de antena. Essa antena que dá 2, eu vou tirar aqui, para ver. Essa antena da 2, ela é vendida aqui, ó. Ela vai com dois par de antena. Essa antena direta e essa antena que você possa carregar ela toda no bolso. Você vai num lugar que você não quer levar essa outra, você desmonta essa aqui e leva ela no bolso. Ou você vai no lugar que você quer levar todas elas, você coloca essa no mochila. E essa não cabe no bolso, você põe no bolso, ela fica ponto para fora. Então essa número 1, a diferença dela é isso, é que ela tem 2 pares de antena que você possa usar. E também a número 1, ela tem uma outra vantagem também, que também é interessante. Você pode tirar a ponta dela. Você chega num lugar, você não quer trabalhar com ela comprida, você quer trabalhar mais discreto. Você vem aqui atrás, sorte os parafusos, coloca ela no urso aqui, ó, encostado, perto do parafuso, para não ter no ficar caindo. Você pode trabalhar com ela só aqui, ó, só nessa partinha curta aqui, ó. Ela vai cruzar a mesma coisa. Então você está num lugar que você não quer que as pessoas vejam muita coisa, então você trabalha com ela bem curtinha. E você desmontou ela, tirou, tá aqui, você pega o saquinho, lembrando que esse saquinho aqui é um saquinho que carrega óculos, daqueles de óculos, que é a embalagem dela. Você coloca dentro, puxou, fechou, tá fechado, você pode colocar dentro do bolso, carregar na mão, que ninguém nem vai saber o que você está carregando na mão, vai pensar que você está carregando um par de óculos, um óculos daqui na mão. Agora, a carro-chefe nossa é justamente a 2. Essa a 2. A 2 é a carro-chefe nossa. Essa então é a que nós mais vende, é ela. Essa é a carro-chefe. E lembrando que esses materiais é tudo material especial. Eu já falei na outra live. É um material especial, é um material melhorado. E para que ele possa trabalhar junto com a nossa energia. Bom, agora vamos apresentar aqui a número 3.
PSA3, ó, também é carregado dentro de um saquinho, também pra você carregar no bolso. Ela é 2 tubos, você pode ver que ela é 2 tubos. Tudo fechado. Então, aqui, por exemplo, se você abriu e você coloca testemunho, coloca ouro, coloca diamante, tampou, tá fechado. A outra, a mesma coisa. Então você abriu, colocou ouro, colocou diamante, tampou, tá fechadinha. Outra, lembrando que é rosca fina e não tem perigo você ficar perdendo nada aqui. Então a parte de cima, você abre, tira o tampão. Lembrando que esse tampão você tem que guardar bem guardado no bolso ou dentro da mochila quando você tira. Dentro do bolso mesmo, conforme você agachar, ele escorrega do bolso. Você abriu, as antenas tá aqui, ó. Então tá, agora nós vamos puxar ela. Aqui, ó, você vê que ela tá com a ponta para fora, eu vou puxar ela aqui, ó. Puxar ela até ela esticar. Ela esticou, eu fiz um L. Eu vou encolher um pouco ela aqui, porque aqui a distância que tá pouco. A outra, a mesma coisa. Você pegou aqui na ponta dela, puxou, fez um L, tá pronto também para você usar. Também vou colher também aqui um pouco. Então eu deixei ela aqui uns 35 centímetros, porque aqui a distância aqui tá curta. Então aqui a mesma coisa você vai trabalhar com ela. Você vai manter elas também niveladas, a mão 10 centímetros, chegar ela vai cruzar. E você pode trabalhar com testemunho ou pode trabalhar por comando. E nós já estamos aguardando aí o pessoal fazer alguma pergunta. Outra coisa, essa aqui ela é muito boa também para você carregar ela. Você, por exemplo, levantou, você levanta a antena, deixou a antena reta. Você põe a mão aqui na ponta da antena. Fechou, pega o tampão. Não esquecendo que os tampões precisam ficar guardados com segurança, porque para perder é fácil sim. A outra você faz a mesma coisa. Colocou a mão aqui em cima, ó. Fechou. Também tampou. Tá pronto para você guardar, ó. Aqui os dois, tudo tá prontinho para você guardar. Você vai guardar aqui dentro do saquinho. Ou coloca no bolso ou coloca na mochila, né? Então é o que você preferir. Agora nós temos a... Hoje nós tá sem o pêndulo, também tá sem a número 4. Agora nós temos a 5. A 5 também é dentro do saquinho. Essa é a 5. Não, essa aqui tá... Não, essa aqui eu tô pegando errado aqui. Cadê a 5? Pegando a 1 de volta. Essa é a 5. Ela também vai dentro do saquinho também. Ela tá montada aqui que eu deixei ela montada. Então eu vou desmontar ela, vou montar de novo, o pessoal ver como é que ela vai ficar. Essa 1 também, ela é interessante, ó. Aqui ela tá toda assim, ó. Você carrega ela dentro de um saquinho. Ela tem o saquinho dela aqui, ó. Ela cabe aqui dentro. Você vai montar ela, você pega a mais comprida, passa. Lembrando que ela tem um lugar, tá vendo? Ela tem a marca aqui, ó. Onde tá meu dedo, ó. Perto daqui, ó. Aqui onde tá meu dedo, ela tem a marca. Essa marca aqui, ó. É a que vai ficar aqui no parafuso. Então você vai caçar com as duas antenas. Lembrando que essa aqui ela encaixa por pressão. Essa não é rosca. Essa é só pressão, ó. E lembrando que ela fica bem pressionada, viu? Não é facinho assim não. Agora eu dei pressão nela. Agora já não arranca fácil.
Então você vai caçar com ela é para caçar com outro detector de disco. Você tem um detector de disco, então você vai usar ela na mão esquerda e usar na mão direita o outro detector de disco. Aonde ela girar, você pega o detector de disco, você está na mão direita e passa em riba. Ela girou aqui, você passa em cima, o detector de disco apitou, é porque está raso. Se não apitou, está fundo. Outra coisa também, você tirando a ponta dela, você pode trabalhar só com a parte traseira dela. Você não quer trabalhar com as duas pontas, você trabalha só com essa parte traseira. Mas você quer pegar uma direção certinha, então você usa a outra ponta. Você desmonta, desapertou o parafuso, desmontou, coloca elas dentro do saquinho, fechou, tá fechado, coloca na mochila, coloca no bolso. Também ela é muito boa para isso. Lembrando que ela é rolamentada, ela tem rolamento de esfera. Agora nós vamos aqui à pergunta do Antônio Carlos. A pergunta dele: às vezes estamos trabalhando em equipe e a energia se torna muito hostil no ambiente. É normal utilizar as variônicas para limpar toda a energia negativa que flui no ambiente? Sim, Antônio Carlos, você pode usar as variônicas para limpar toda a energia ruim que está naquele ambiente ali. Você dá o comando para a variônica. No terceiro passo, você cruza e você limpa toda a energia ruim que está nessa área. A hora que você limpar toda a energia ruim, você exclui. Aí você dá 3 passos à frente, ela vai cruzar. A hora que ela cruzar, você torna a repetir para a variônica. A hora que você limpar toda a energia ruim que está nesse ambiente, aqui num raio de 1 quilômetro, você descruza. Você já pode falar uma distância boa, uns 500 metros, 1 quilômetro ao redor, que ela limpa tudo que está ali ao redor. Porque se tiver gente perto de você que que é muito negativo demais, então ela muda a negatividade. Ela tira aquela negatividade. Ela não recebe ela. E também outras partes também, por exemplo, às vezes alguns espíritos, alguma coisa, algumas energias ruins que está ali perto ali também, vaza também. Agora, isso é muito importante. Agora, outra coisa que é muito importante nas variônicas, além disso, é você manter as limpas. Se alguém pegar nelas e você for usar, elas estão contaminadas. E se aquela pessoa que pegou tem a energia baixa, ruim, ela fica contaminada. Então é preciso que você lava ela, deixa elas secar e mantém elas só na tua mão. Não que outras pessoas não possam treinar, não possam pegar, possam também, às vezes, até caçar com ela. Agora, se você chegar num lugar que eu sei que vai fazer a pesquisa, então eu sei que usa ela. Então a pessoa fala, presta aqui, deixa eu ver um pouquinho. Não, pera, deixa eu fazer a pesquisa primeiro, depois você pode treinar com ela. Aí, se você deixa ela pegar nela, fazer a pesquisa junto com você ali está misturando energia, ali é complicado. Aí aquela pessoa pegou ela, te entregou na tua mão, ele tá comandando ela junto com você. Então ele pode induzir ela da tua mão. Isso aí é um teste que a pessoa que tem as variônicas pode fazer. Pedir para outra pessoa que está do lado comandar as variônicas na mão dele. Então é um teste que a pessoa pode fazer para ele aprender, para ele ver que realmente a coisa é complicada. Quando eu estou com a energia boa, bem alta, eu consigo comandar a variônica na mão da pessoa em distância longe.
Às vezes por uma chamada de vídeo eu consigo comandar ela na mão da pessoa lá na distância longe. Mas isso eu preciso estar com a energia bem alta, porque se não tiver com a energia boa, você não consegue comandar também por vídeo chamada. Então isso aí é coisa que as pessoas vão fazendo teste aí pela frente. Porque a variante, você fala assim, olha, você vai aprender tudo aí dentro de uma semana, não vai aprender tudo. Vai ter muita coisa que ele vai ter que aprender ainda pela frente. Eu tô com a tossinha chata aqui. Agora, uma coisa importante, é a pessoa estar sempre executando ela. Por quê? Porque quanto mais ele executa ela, mais ele pega, mais ele faz treinamento, mais ele tenta aprender mais com ela, melhor ele está ficando a energia dele. Agora, por exemplo, vamos dizer o seguinte, a pessoa pega o parvariônico, ele faz o treinamento para radiestesia. Ô, seu mano, passei nas 10 cartas, tá? 10 cartas é só para você treinar, andar com elas, saber segurar elas. Então as 10 cartas é isso aí, saber andar, saber segurar, e outra, saber manter elas niveladas se for precisar andar bem ligeiro. Então as 10 cartas é para isso. Porque se ele não manter ela equilibrada certinho, ele não faz as 10 cartas. Pegar assim, começar a entortar a mão para lá, para cá e dar um passo maior que o outro, ele não faz as 10 cartas. Então ele cansa tanto que até fazer 100 vezes as 10 cartas, ele está já complicado. Aí o cara treina as 4 cartas. Quer dizer, quando ele vai para as 4 cartas, porque ele já treinou nas 10. Ele sabe dar os passos, ele sabe os passos que ele dá na média, ele sabe andar com elas, ele sabe segurar elas, nem com a ponta caída, nem levantada. Ele sabe andar com elas e manter elas mais ou menos. Porque quando eu falo nivelado, não quer dizer que não pode ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima. Às vezes, quando você está andando mais ligeiro, é preferido que ela fique um pouquinho a coisa ligeira para baixo do que para cima. Porque às vezes se ela está para cima e você andar ligeiro, ela pode desgovernar. Então, quando o cara chega nas 4 cartas, ele já está treinado. Ele está treinado das 10 cartas. Aí ele faz o treinamento das 10 cartas, arruma uma pessoa, a pessoa baralha as cartas, coloca lá, ele acertou 4 vezes, passou. Aí ele fala, bicho, já tô bom. Quer dizer, tá bom, ele tá ali naquela hora, ele tá bom, a energia dele tá uma ótima energia, ele passou nas 4 cartas, a energia tá boa. Aí ele vai lá, guarda o par de variônica, passa uns 2, 3 meses, ele sai e vai, agora eu vou fazer uma pesquisa. Só que ele está esquecendo de uma coisa, de saber se a energia dele tá boa ainda. Porque nesse meio de tempo, muita coisa já pode ter acontecido. Então, ó, vou dar o RA, bem-vindo. Bem-vindo à live, uma boa noite. Então, nesse meio de tempo, muita coisa mudou. Outra coisa, pegou as variônicas, passou nas 4 cartas, executa mais coisa. Quase todo dia você pega ela, dá uma executada numa coisinha, noutra. Quando você não tiver nada para fazer, você fala, você tem um parente que está com um lado carquete, você fala, vai, mano, me dá a direção do meu parente que está para tal lado. E você anda, dá os 3 passos e vê se ela indica a direção certa. Inventa alguma coisa para você fazer com elas, para você manter a tua energia alta. Porque senão o dia que você for sair, que você for trabalhar com ela, o resultado não vai ser bom. Porque você pode estar com a energia baixa e o resultado negativo. Outra coisa, se você perceber que está com a energia ruim, faça o teste das 4 cartas de novo. Coloca ela, arruma, faz de novo, vê se você acerta certinho de novo. Porque às vezes você passa tempo e depois você vai fazer de novo, você não passa de novo. Outra coisa, o teste das 4 cartas. Se você estiver preocupado com alguma coisa, problema de saúde, problema de doença, problema de dívida, às vezes até problema de arco, você não passa nas 4 cartas. É baixo, não passa.
E se depois que você passar nela, você tiver esses problemas também, você não passa de novo. Às vezes o cara fala, não, a radiestesia é facinho. Não é facinho. E também não é difícil. É mantendo o equilíbrio, você manter, você sempre dando uma trabalhadinha com elas, sempre mantendo elas trabalhando. Sempre procurando alguma coisa com elas. Então a tua energia mantém alta. Agora vamos aqui ver a pergunta do RA. Bom, aí quando você está nas 4 cartas, às vezes você lá vai, a pessoa colocou as 4 cartas 3 vezes, você acertou 3 vezes, errou na quarta, na última, às vezes é porque o passo está dando errado, às vezes uma troca de palavra no comando está trocando, ou às vezes também você também está apavorando, fala, vixe, agora só acertar mais um já passei. Não, você não pode ter pressa. Mantém o ritmo desde a primeira pergunta até a última da quarta. Você vai ver que tudo vai dar certinho. Agora, por exemplo, às vezes o passo também manda muito. Às vezes, você, por exemplo, você coloca, às vezes ela cruza antes ou cruza depois. Às vezes você aumenta o passo ou diminui o passo. Às vezes ela cruza no meio, às vezes ela nem chega a cruzar em cima da carta certa, ela cruza antes da carta. Ou às vezes ela passa e cruza para frente, se você aumentou muito o passo ou diminuiu. Então isso aí é umas coisas que você tem que ir prestando atenção. E outra, prestar atenção no passo, prestar atenção no nivelamento delas, até é bom porque você não induz ela. Porque depois que você deu o comando, você prestar atenção nessas coisas, você não está induzindo ela para acertar a carta. Ela tem que achar a carta possível. Você já deu o comando para ela. Então você não tem que ficar falando para ela, não, cruza só na carta, cruza só na carta, cruza só na carta. Ela vai cruzar em qualquer carta lá para te deixar você satisfeito. Então você presta atenção no passo, presta atenção nas varas, se ela está correta, se o teu passo lá vai correto, o passo está sendo certinho em cada carta. Então isso é importante. E lembrando, pessoal, que trabalhar com a radiestesia é trabalhar com a radiestesia. Por exemplo, a variônica ela é só uma ferramenta, mas é tua energia que tem que fazer o comando para ela. Então você tem que ter uma boa energia. Se você não tiver uma boa energia, você não consegue a radiestesia. Por quê? Porque a tua energia está fraca. Agora, a gente tem falado em certos vídeos, né? A radiestesia, as variônicas, é um passo para a magia. É um passo. Depois que você tiver bom nessa área, você chegar à magia com poucas coisas. Aí a magia você já não precisa de variônica. Então a diferença de uma coisa a magia você já tá num grau já de energia alta, você não precisa mais delas. Então eu sempre às vezes costumo falar para o pessoal que o treinamento da radiestesia com as variônicas é um começo para a magia. Por quê? Porque depois que você chegar a um certo ponto, você não precisa mais. Agora, para você chegar, por exemplo, à magia, não é difícil. Mas para você chegar também na magia, através das variônicas, através da tua energia, você precisa ter uma boa energia, um bom treinamento com as variônicas. Ter acima de 80% de acerto com elas. Aprender a não induzir elas, não deixar induzir elas nas coisas, porque às vezes você está tanto querendo achar uma coisa
que você acaba induzindo ela. É a mesma coisa, eu só pego as variônicas, eu vou para um local, vou caçar ouro, para mim tanto faz, ela achar ouro como não achar ouro, eu quero que ela ache, se eu der o comando, ela achou o lugar, ela marcou aquele lugar, então eu quero saber o que tem lá, quero saber tudo que tem naquele lugar. E não é só ouro não, eu quero saber até que tipo de cascalho tem ali, que tipo de quartzo que é, se é rosa, se é vermelho, se lá tem uma ágata, se lá tem prata, se lá tem urânio, se lá tem cobre, eu quero saber tudo que tem ali. No mínimo eu vou fazer 30 perguntas para ela do que tem ali naquele lugar. Então a questão é essa, para mim tanto faz, ela achar um quilo de ouro, uma grama de ouro, uma pinta de ouro, um oi de mosquito. Acontece que ela tem que achar o ouro, né? O ouro tem que estar ali. Agora, isso eu não induzo ela. Por quê? Porque para mim ela tem que achar ali que está lá. Eu dei o comando para ouro para ela que caça o ouro. O comando eu já dei. Então, depois que eu dou o comando, ela me deu a direção, o parceiro que está do lado, nós vamos conversando o que precisa conversar e eu continuo andando com ela, normal. E só prestando atenção para ver se ela cruzou, opa, é aqui. Então, isso aí você não induz ela. E ela que tem que te dar a resposta. Você deu aquele comando. Então ela tem que dar a resposta daquilo que você deu o comando para ela. Porque o maior problema do pêndulo e da variônica na radiestesia é a indução dele. E mesmo com testemunho. Mesmo com testemunho você pode induzir tanto o pêndulo como a variônica. Por exemplo, se eu coloco o ouro na variônica e lá vou andando com ela. No meio do caminho eu penso, será que essa vara vai achar água no lugar do ouro? Não. Você acabou de induzir ela vai achar um veio de água para você. Você acabou de induzir ela. Só de você pensar que ela pode trocar de uma coisa para outra. Então você não tem que pensar nada naquilo ali. Aquilo ali você deu o comando para ela, esquece. Vai, faz, deixa que ela faça o serviço dela. Agora vamos ver aqui o que o Antônio Carlos perguntou. Se você tiver, por exemplo, com as variônicas, com o ouro na cama, e você tiver treinado com a radiestesia, tiver uma boa energia, você pode comandar as variônicas mesmo com o ouro na cama. Você pode pôr o ouro na câmara dela e comandar para diamante, não tem problema nenhum. O que está na câmara dela passa a não prevalecer. A energia que está na câmara dela é mais fraca do que o comando teu. A nossa energia é mais forte. Então, só que eu não aconselho muito as pessoas a fazer isso não, porque justamente quando está muito no começo. Agora depois que você praticar, tiver com vários anos aí de prática, aí não tem problema nenhum. Agora no começo eu acho que não aconselho muito fazer isso não, porque o cara pode estar com ouro na câmara e, por exemplo, e dar comando aí para achar água. De repente, por causa do ouro na câmara e ele também, ela pode jogar ele numa área de minério, porque a área de minério é uma área grande. E lá pode ter um quartzo molhado também. Então é por isso que eu falo, o cara quando está no começo, eu acho que não adianta ele misturar as duas coisas. Ou ele faz um, ou ele faz o outro. Agora depois que ele praticar aí não, aí não tem problema nenhum, porque ele sai, a hora que ele dá o comando, ele dá 3 passos, ele já tem definido. E a hora que ela cruzar também, ele já define se ele está numa área de minério, ou se ele está numa área de ouro, de água, de diamante, ou se é diamante. Porque se é diamante é o seguinte, você deu meio passo para frente, ela descruza. Se você está na área de minério, você andou 2, 3 passos para frente, ela mantém cruzado. Então é onde eu falo, a pessoa quando está no começo, eu acho que não adianta. Depois que ele praticar, ele aprender o que é uma área de água, o que é a área de ouro, aonde está o ouro, aonde está o minério,
Aí é diferente, porque uma coisa é certa, aonde está o veio de água que ele corre, ele faz a marca dele. Aquela área que ele desce ali, 2, 3 metros, tem lugar que chega até 5, 6 metros de largura. Aquela faixa que ele passa, aquela área é da energia telúrica, ela manda ali. Ali você não pega energia de ouro ali, nem nada ali. Você só pega energia da água. Você saiu de dentro daquela área, você deu um meio passo fora daquela reta, você já está dentro de uma área de minério. Essa área de minério é chamada nos nossos estudos de área de rejeito. Ela é uma área de rejeito porque ela é uma área onde tudo que estava no ar correu para ali e foi acumulando ali. Aquela parte que acumulou vários minérios. Acumulou ouro, ferro, azeite, diamante, cassiterita, ali tem várias coisas ali. Na verdade, tem mais de 100 tipos de minério dentro daquela área, no qual nós se julgamos mais 64, o qual nós usamos mais de pergunta 20 e pouco, 21, 22 só. O resto também nós não pergunta também, que não compensa. Mas dá para saber tudo que tem de minério dentro daquela área. Outra, essas áreas você não aprende a identificar o que tem dentro dela tudo da noite para o dia também. Porque são vários tipos de minério e são vários tipos de pergunta que você tem que saber achar a beirada da área, que essas áreas, elas é uma mancha, é como se fosse uma mancha no chão. Ela dá aquela mancha, umas meio arredondadas, meio esquadradas, outras meio de bico. Você entra dentro daquela área, às vezes você anda 15, 20, tem lugar que você anda até 60 metros dentro daquela área, que é tudo área de minério. Ali não tem água, ali não tem veio de água. Se tiver um veinho é de chuva, mas veio mesmo, você fazer um poço artesiano, não tem. Aí você anda dentro dela. Quando você chega lá no final dela, na beirada, você saiu de dentro da área, as varas descruzam. Ela descruza por quê? Porque você saiu do comando de área de minério e entrou dentro da área de água. Você entrou dentro da região que é água, aquela parte é água. Então você saiu de dentro da área de minério. Você já está dentro. Se você andar uns 5, 6 metros, 7 metros para frente, ou dentro daquela área de água mesmo, você dá um comando para ela achar outra área de minério, ela vai te apontar você para frente. Você andar para frente e já entrar dentro de outra área. Então isso aí é coisa que a pessoa pode treinar, ele tem que treinar, porque senão ele não sabe, ele deu um comando para ouro, mas não sabe se está dentro de uma área de água, se está dentro de uma área de ouro. Quer dizer, é falta de conhecimento. Então a pessoa precisa treinar essas áreas. Saber o que é um veio de água, onde a água passa. Por exemplo, eu vou montar um garimpo, eu vou, que nós chamamos aqui de escapar. Eu vou descapar para o ouro. O ouro, o escapamento dele é mais fundo do que para diamante. Às vezes você descapa aí 4, 5 metros de terra em cima, 2 metros, 3 metros, para chegar onde está o ouro. Ou até mais, tem lugar que até mais. Porque hoje, por causa do maquinário, você tem como descapar aí uma boa parte. Eu não sei onde está a água, não sei onde está o veio de água. Aí como é que eu vou pôr as PC, as máquinas, pá carregadeira, máquina de esteira, para arrebentar tudo? Aí eu arrebento o veio de água tudo junto lá e estou escapando e vira aquela imundiça. Então eu tenho que saber aonde está aquela parte que é água, aonde corre aquele veio, para onde aquele veio está indo, ali para o lado que o sol nasce, um pouquinho para a esquerda, né? Então eu tenho que saber para onde ele vai. Eu tenho que demarcar aqueles lugares para poder a máquina não entrar naquele lugar. Então eu vou marcar a parte que é a área de minério, que é onde a máquina vai escapar, tirar a capa. Então a máquina entra ali. Agora, por exemplo, eu peguei aquela área de minério, marquei ela. Às vezes eu pulo ela poucos metros dela, e eu pego outra, que tem ouro. Às vezes eu passo uma que não tem ouro.
aquela mancha de ouro está aqui nessa e pula um e na outra já tem. Então isso é importante, principalmente quem vai trabalhar no garimpo, quem está no garimpo é importante saber. Agora, e outra, a água não tem fundura para ela. Se você estiver na montanha, você está seguindo um filão, você está na montanha, aonde está passando o filão, que tem ouro, não está água, não está veio de água ali. Ali você não vai achar veio de água em cima. Por quê? Porque se tiver veio de água ali, você não acha ouro ali. Com as variônicas, não. Agora, você pode achar o ouro nu, porque às vezes tem um veio ali, mas o ouro está em cima do chão, você acha. Ou às vezes você faz uma perfuração também, você acha. Agora, uma outra coisa que é importante. Aonde está o veio de água não quer dizer que não tenha ouro embaixo também. Que também tem. Só que a energia telúrica não deixa a energia dele sair para riba. A energia dele não passa. A energia telúrica fecha toda a área dos outros minérios embaixo. E outra coisa, mesmo com um aparelho, com tecnologia, você tem dificuldade para demarcar esses lugares por causa da energia telúrica, porque ela é alta, ela tem uma energia alta. O RA é possível sim, a pergunta que você fez aí, você pode entrar dentro do espelho, é possível. Agora, e também é possível você também do lado de fora do espelho conversar com você mesmo, dentro do outro lado. Ou materializar a imagem daquela pessoa que você quer falar com ela do outro lado. Só que para chegar a esse ponto, precisa muita técnica, muita meditação, mas consegue sim. Tem várias pessoas no planeta que faz isso e consegue com clareza. Seria a mesma coisa você, por exemplo, sair a tua energia do corpo, andar pela casa, ir lá na sala, voltar, andar, ir no quarto, ir na cozinha. Você está deitado na sua cama, você imagina que você levanta. Você tem que ver, imaginar você levantando ali da cama, calçando o chinelo, indo lá na cozinha, tomar um café, comer alguma coisa, e voltar e deitar de volta, sem você levantar da cama. Isso é o primeiro passo para a magia. Esse é o primeiro passo para a magia, nessa magia. Essa magia do espelho, ela já fica bem mais para frente dessa. Mas também tem um treinamento também de começo também. O treinamento também não é difícil, é um treinamento que a gente pode dar uma dica aí de começo. Mas uma das primeiras mesmo que eu comecei a dar essa dica aí foi numa live aí anterior dessa outra. Você tentar meditar o seguinte, você está saindo lá do teu corpo. Porque depois que você fizer essa parte, essa magia, você fazer a do espelho se torna fácil. Se você não fizer essa, você não consegue fazer a do espelho. E nem faz as outras que tem pela frente. Então, as primeiras delas quer dizer, para sair assim do corpo, tomar a tua energia, nem é a primeira. A primeira mesmo é a levitação. Você levitar. Conseguir levitar as mãos, conseguir levitar as pernas. Mas tudo tem um começo. Eu conheço pessoas que não conseguem levitar e conseguem sair do corpo e andar pela rua. Agora,
Mas as primeiras coisas tem que ir devagar. Tem que ir devagar porque todas essas magias, tem magia pesada. Tem coisa pesada no meio. Por exemplo, vou dar só uma dica aqui, porque eu não posso falar muito a respeito disso aqui. Por exemplo, você sair do corpo, andar pela rua, vamos supor que você tem um vizinho do outro lado da rua que você não gosta dele. Mas você já tem uma harta magia. Você sai do teu corpo, atravessa a rua, vai lá, abre o portão da casa dele, entra na porta da sala dele, vai no quarto dele e mata ele, sufocado. E aí? Então, todas as coisas têm um lado, os dois lados da moeda. Tem o bom e tem o ruim. E é por isso que a gente também não pode explicar muito, porque se eu explicar demais da conta, eu também passo para o lado ruim. Então, agora a pessoa que vai começar a fazer o treinamento, ele vai desenvolver por conta dele, não por minha conta. Ele começa lá na cama dele, ele começa a meditar lá, que ele está saindo, está indo na cozinha, tomando café, ele conhece o caminho. Agora, vai chegar um ponto que ele vai sair para a rua. Ele vai sair na porta da sala, vai sair na garagem dele, vai sair lá no portão, vai sair na calçada, vai andar na calçada, se tiver algum lugar lá perto que ele vai lá, volta. Ele vai conseguir ver gente na rua. Então ele vai desenvolver por conta dele, não por minha conta, não que eu ensinei tudo. Então cada um vai seguir teu passo. Cada um vai seguir de acordo com a tua própria energia. Se a tua energia for suficiente para desenvolver, você vai desenvolver. Se não for, você não vai. Assim é do espelho, é de outras coisas também, é a mesma coisa. Agora isso tem uma infinidade de coisas aí de magia, uma infinidade. Mas são coisas. Porque tudo que relaciona a magia tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. É a mesma coisa nós, por exemplo, nós no dia a dia nosso, mesmo até dormindo, nós comete erro. A nossa energia comete erro dormindo. Quer dizer, o nosso espírito, né? Mas nós chamamos de energia porque eu não gosto de falar espírito, porque as pessoas pensam, cara é macumbeiro, é isso, é aquilo. E não tem nada a ver isso com nós. Agora, por exemplo, durante o dia, nós temos que procurar cometer o menos erro possível. O menos possível. Não quer dizer que nós não possa cometer alguns, porque ninguém consegue viver sem cometer um erro todo dia. Pelo menos um. Agora, a maioria das pessoas comete 50, 100 erros por dia. Agora, se a gente tem pelo menos 60% de energia para o lado bom, a gente já mantém uma energia boa. Agora, se a gente manter 60% para o lado ruim, a gente já é uma pessoa negativa, já é uma pessoa ruim. Já é uma pessoa que as pessoas que têm energia positiva, que pensam nas coisas boas, já evita essas pessoas negativas. Por quê? Porque essas pessoas não fazem bem para ninguém, faz bem nem para ela, quanto mais para os outros. Então, as coisas mais ou menos por esse lado aí. Agora vamos aguardar mais alguma pergunta. Agora esse ano, no decorrer do andar desse ano, a gente vai ter umas par de coisa aí boa. Eu vou dar muita dica de como começar. Agora depois que vocês começar, isso vai ficar, como se diz, cada pessoa vamos desenvolver da maneira que puder desenvolver. Então, seria a mesma coisa das variônicas. Eu pego, por exemplo, um copo desse aqui, ó.
Eu coloco ele aqui com água. Eu faço uma magia ruim aqui, eu faço uma transferência de maldade aqui para uma pessoa, através do casuariônica em cima desse copo. Agora, isso é magia negra. Mesmo você usando as variônicas, é magia negra. Então você não pode fazer isso. Quer dizer, não é que você não pode, se você fizer, você está do lado ruim. Então, não é eu que vou ensinar isso para ninguém. Cada um que, se quiser, que aprenda sozinho. Bom, agora nós vamos tomar uma aguinha aqui, que já a garganta secando. Uma outra coisa que geralmente desenvolve nas pessoas, através das variônicas, é a curiosidade. A pessoa que começa a usar as variônicas, a energia dela começa a subir, ela começa a sentir a necessidade de aprender, e aprender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso ela parece que começa a entrar na consciência dela que ela precisa aprender cada vez mais. Então, isso é muito bom para as pessoas, porque elas começam a passar a interessar por coisas que elas não interessavam antes. Coisa que ela não ligava antes, ela passa a ligar. Fala, opa, peraí. Se existe energia em tudo, tudo tem energia do Criador, então eu não sou meramente um saco de osso. Então tem alguma coisa a ver do outro lado que eu desencarnar. Então aí já começa a pensar, fala, opa, peraí. O negócio acho que não acaba por aqui não. E às vezes antes de ele adquirir um par de variônica, às vezes nem passa isso pela cabeça dele. Do jeito que deita, levanta, não tá nem aí com nada. E outra, às vezes não tem interesse em aprender nada. A partir da hora que ele começa a ter um interesse, aprender com as variônicas, aprender com o pêndulo, ele passa a conhecer muitas coisas que ele não conhecia antes. E outra, a curiosidade dele leva ele ao aprendizado. Por quê? Porque ele começa a ficar curioso. Ele falou, mas São Maurício falou isso, eu vou dar uma examinada, eu vou ver se eu acho alguma coisa, algum livro, alguma coisa para mim saber se realmente é isso. Então ele começa a procurar coisa, ou ele começa a usar as variônicas, ou ele começa a procurar sozinho, mesmo que ele não tenha variônica. Então ele começa a já ter interesse em querer saber realmente qual o fundamento daquilo que foi falado. E hoje nós estamos numa época o seguinte, muitas coisas que a gente fala aqui, antigamente a gente não podia falar de maneira nenhuma. Nada, nada, nada. Você não podia nem falar em magia. E outra, e também lembrando que as variônicas também não tem nada a ver com religião nenhuma. Nenhuma. Tem nada a ver com religião. Ela tem a ver com a tua própria energia. Com a tua energia. E outra, para fazer o mal, ninguém precisa de variônica. Faz o mal sem nada. Você para cobiçar as coisas dos outros, desejar as coisas dos outros, crescer os olhos nas coisas dos outros, você não precisa de variônica. Você para cometer erro, coisas graves, você não precisa de variônica. Então, portanto, que as variônicas não têm nada a ver com nada. As variônicas é apenas uma ferramenta para você utilizar para você caçar as coisas. Você caçar o que está perdido, saber de algumas coisas que você não consiga saber sem elas. É uma ferramenta na tua mão.
É a mesma coisa, você vai cortar uma árvore, se você não tiver um bom machado na mão ou uma boa motosserra, você não vai cortar a árvore. A mesma coisa você é a variônica, é uma ferramenta na tua mão para garimpo, para muitas outras coisas. Então isso que eu tenho falado aí, já veio muitos pastores, muitas pessoas de religião que veio, já comprou, que veio aqui treinar, outros que compram, que não vêm, mas pega os treinamentos. Então então é o que eu sempre falo, não tem nada a ver com nenhuma religião. O RA, usar as variônicas para parte financeira não tem pecado nenhum. Lembrando que se você usar elas para jogo, essas coisas, lembrando que o futuro modifica. Ela não tem 100% de acerto, nem ela, nem Pembo, nem quem fala que adivinha o futuro, é tudo conversa. O acerto aí é de 80%, mas não acerta mais. Agora, veja bem, você vai fazer um negócio. Você fala, Varione, se esse negócio for dar certo, for correr tudo bem, no terceiro passo você cruza. Se ela cruzar, porque o negócio vai correr tudo bem. Se ela não cruzar, porque o negócio não vai virar em nada. Então isso aí é normal. É você usar, é a criatividade. Você vai estar sempre executando ela para as coisas que você precisa fazer. Agora, por exemplo, você vai viajar, você dá um comando para ela, Varione, eu vou fazer uma viagem daqui para tal lugar. Se for correr tudo bem, a ida e a volta, você cruza no terceiro passo. Se não for correr tudo bem, ou ter algum problema no caminho, ou na ida ou na volta, você não cruza. Aí você dá 3 passos. E ela cruzar porque vai correr tudo bem. Você vai e volta sem problema nenhum. Se ela não cruzar, aí você tem que fazer outro comando. Aí você faz outro comando, pede para ela, Varione, se eu, se eu devo ir nessa viagem, mesmo assim, que esses problemas não seriam problema grave, eu quero que você cruze no terceiro passo. Se eu devo não ir, cancelar essa viagem, eu quero que você não cruze. Se ela não cruzar, você cancela a viagem. E se ela cruzar, é porque o probleminha vai ser problema simples, é um pneu furar, uma coisinha leve. Agora, se ela não cruzar, você cancela a viagem, porque aí a coisa é grossa. Aí o problema é sério. Então a pessoa vai estar sempre usando essas variônicas a favor dele. Então isso aí é discutível. Por isso que ela se chama uma ferramenta na mão do ser humano. Então isso é uma imensidade do corpo, por isso que a gente fala que essa é com 1 milhão de coisas. Então, agora, se você contar as coisas ruins, então era para 2 milhões. 1 milhão de coisa boa, 1 milhão de coisa ruim. Porque quando você chegou perto de onde você foi usar ela, você não tirou as energias ruins de perto. Mesmo quando não tiver pessoa perto, você tem que tirar as energias ruins de perto. Porque não é só pessoa viva que interfere nela, não. O espírito que está ali por perto também interfere nela. Aquelas energias que estão ali perto, ali desencarnadas ali, também interferem. Então geralmente você tem que limpar essas energias do lugar. Dá o comando para ela, no terceiro passo você cruza. E a hora que você tirar toda a energia ruim aqui, um quilômetro ao redor, você descruza sozinho.
A hora que ela tirar toda a energia ruim, ela descruza sozinha, não precisa você descruzar ela mesmo descruza. Então isso aí, conforme o lugar que você está, você tem que fazer isso. E outra, e isso também acontece quando a pessoa está com energia baixa também, que não está com a energia muito boa. Porque se a tua energia é alta também, tem outra energia que interfere também. Né? Mas quando você está na dúvida, faça a limpeza primeiro. Nós estamos com a live muito boa. Se tiver mais alguma pergunta, Antônio Carlos aí estiver na live, Antônio Carlos mandou uma. Ah, não, é que você mandou é sobre a energia da pessoa que está por perto. Essa pessoa que está por perto, se ela interferir nas variantes, porque ela tem energia ruim mais alta do que a tua. Porque não é só energia boa que fica alta, a ruim também. A ruim também é alta. O cara negativo, tem pessoa que tem, bicho, tem uma ele tem um oi tão ruim, uma energia tão ruim. Se ele olhar num pé de rosa, o pé de rosa seca, de tanto que a energia dele é ruim. Ele olha uma criação tua lá no pasto, lá no outro dia amanhece morto. De tão energia ruim que ele é. Agora você imagina que a altura que está a energia dele ruim. Então as coisas é complicado. A levitação é o primeiro passo é você aprender a levitar você mesmo. Aí o segundo passo você pode começar a levitar outros objetos. Por exemplo, depois que você já estiver fazendo treinamento, levitando, braço, perna, mão, você pode colocar, por exemplo, a mão em cima da mesa, colocar uma colher no meio e tentar levitar a colher que está no meio das suas mãos. Mas isso depois que você estiver treinado. Antes disso você não vai levitar mais nenhum palito de força. Então tudo exige aprendizado. Aprendizado, tempo, meditação, insistência. Você tem que insistir. Não é porque você insistiu aí uma, duas vezes, 50 vezes você não conseguiu, você vai conseguir. Porque tem pessoa que tenta aí umas 5, 10 vezes aí e fala, eu não vou conseguir isso nada não, e larga a mão. Então não vai mesmo, ele já largou a mão, já desistiu. É que nem tem um velho ditado aí. A pessoa que desiste das coisas fácil, ele desiste até de ser rico. Porque para ser rico, a pessoa não pode desistir das coisas fáceis. Porque para ser rico dá trabalho e precisa persistência. Precisa estudo, precisa sabedoria, muita coisa. Isso para ser rico. Por isso que muitos pobres aí ganham na loteria aí, ó, na lota aí, dentro de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá pobre. Por quê? Porque não tem persistência, para ele do jeito que veio, vai. Ele não sabe lidar com o dinheiro e não tem conhecimento. É a mesma coisa, a pessoa às vezes fala, eu quero achar um filão de ouro, quero achar uma tonelada de ouro. Para quê? Ele vai achar, mas não vai servir para ele, vai servir para os outros, porque ele é rapidinho e está pobre.
Agora os outros que vai pegar dele, não. Aqueles sabem cuidar do ouro. Aqueles sabem o que fazer com o ouro. Ele não. Agora, se ele tiver inteligência, fala, opa, peraí. Eu quero achar uma quantidade aí, porque eu quero fazer um investimento. Eu quero investir numa coisinha, eu quero comprar uma casinha. Eu quero comprar uma terrinha, eu quero ter meu sítiozinho, eu quero ter minha fazenda. Eu quero ter meu gado. Esse usa a sabedoria. Esse usa a inteligência. Esse as pessoas não vai tirar dele fácil. Por quê? Porque ele sabe dar valor. Por que as pessoas jogam na loteria? Porque elas não querem ter a dificuldade de ser rica. Elas querem ser ricas de uma hora para outra e pobre de novo. Não é simples. Elas querem experimentar ser rica e quer dizer que vai ser pobre de volta. Quer dizer que quando chega lá no final, ela fala, eu fui rico uma vez. Agora eu quero ver você chegar falando, eu nasci pobre e fiquei rico. E morri e deixei minha riqueza para os filhos. Isso é usar sabedoria. Isso é usar inteligência. Porque quando nós morremos, nós não leva nada. Mas nossos filhos ficam. Eles vão saber fazer com ela. Se eles forem inteligentes, eles vão levar para frente. Se eles não for também, eles vão gastar tudo à toa. E vai ficar pobre também. Nasceu com um pai rico e morre pobre. Isso acontece demais. Porque não sabe lidar com o dinheiro. Quer dizer, mesmo filho de pai rico, ele não aprendeu. Quando ele deveria aprender, ele estava fazendo anarquia para a rua, coisa. É umas coisas aí meio. Outra, se vocês fizerem uma análise, vocês vão perceber que todo o pessoal que ganhou na loteria, quase todos, estão pobres. De 100%, 5% soube o que fazer, 95% ficaram pobres de volta. Perderam tudo de volta. E vocês vão também, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão descobrir que a maior parte dos garimpeiros que achou muito ouro, achou diamante muito grande, são tudo pobres de volta. Tudo. Fizeram fortuna e ficaram pobres tudo outra vez. Por quê? Porque ele pensou, falou, vixe, eu achei um diamante aí que vale 10 milhões. Ele pega esses 10 milhões, enquanto ele não acaba com ele na anarquia, ele não volta. Aí quando ele está na anarquia, ele pensa o seguinte, eu achei esse grande, eu volto para aquele lugar lá, eu vou achar outro maior ainda. Ele volta para lá, nunca mais ele acha outro. Isso não é maldição, não é nada. É que as coisas, as riquezas do planeta, elas estão aí. Elas estão aí para todo mundo pegar. O nosso planeta tem riqueza para todo mundo e ainda sobra demais da conta. Sobra para muitas gerações futuras. Só que as pessoas não sabem como procurar e não sabem como lidar com elas. Quem deveria buscar conhecimento não busca conhecimento. As pessoas deveriam aprender mais sobre as riquezas do planeta, mas não aprende. Outra, os países não têm interesse em ensinar as crianças hoje também a aprender sobre as riquezas do planeta, porque os mais espertos querem que fica tudo para eles. Então eles não têm interesse em ensinar isso não. Então você tem que buscar sabedoria aqui, ali e aprender. Por exemplo, eles não vão ensinar você a minerar ouro, sabendo que você vai catar o ouro que está lá na terra. O governo não vai fazer isso. E outra, ele vai fazer lei ainda para te prender, se você for lá ainda. Então, mas as riquezas estão aí. Agora, não é só de ouro e diamante que você fica rico também, não. Há muitas outras minerações que você fica rico. E que nem tem uma pessoa que mora aqui perto, nós fala catar lixo, outros fala reciclagem, faz reciclagem na rua. E nós já falamos português mais rápido que é catar lixo na rua.
O homem começou a catar lixo na rua. Fez as coisas dele, aposentou, umas 50 casinhas de aluguel e continua catando lixo. Agora, ele precisaria catar lixo? Não. Mas ele faz porque gosta. E foi o que deixou ele rico. Ele vai morrer, ele já está velho, passou de 70 anos? Vai. Mas ele vai morrer feliz. Ele fez o que gosta e fez riqueza em rico. Ele vai morrer feliz, ele vai deixar para os filhos dele. Agora, não tem nada. Você vê que é uma coisa que, olha, as pessoas até ignoram. Às vezes você vê um coitado aí catando um lixinho aí, separando uma latinha, um alumínio, um ferrinho, umas coisinhas. Tem gente que ignora, tem gente que sente nojo. Quando, na verdade, ali ele está defendendo o dinheiro dele, ele está defendendo o pão dele, as coisas que ele tem que fazer. Então, há muitas formas de riqueza, muitas formas. É por isso que a pessoa precisa adquirir assim, uma parte de sabedoria, para que quando ele tem a oportunidade, ele fala, opa, aqui, esse negócio aqui eu posso fazer alguma coisa, isso aqui vai me dar algum rendimento. Ele sente que aquilo vai ter uma boa saída, vai ter um rendimento ali. Aquele rendimento que ele vai ter ali, ele vai saber empregar ele em outras coisas, em outras coisas que vai render mais alguma coisa. E outra, isso não, a pessoa não tem que passar fome para fazer isso. A pessoa pode comer do bom e do melhor, ter seus rendimentos, fazer suas coisas, seus negócios, ser bem sucedido. Não precisa tapear ninguém. Se a pessoa perguntar, fulano, você comprou isso aí por quanto? Eu comprei por 10, mas eu quero 20. Se a pessoa quiser pagar 20, paga. Se não quiser, não compra. É teu. Você vende por quanto você quer. E outra, se a pessoa fala, mas é injusto, você comprou por 10, você quer vender por 20, fala, meu amigo, isso aqui é meu. Eu comprei por 10, eu quero 20. Se você tem dinheiro para comprar, você compra. Não tem, você não compra. É assim que funciona. E outra, você não está sendo mal. De maneira nenhuma, você não está fazendo nem nada de mal. Por quê? Porque é teu, você comprou, você quer 20. A pessoa que vai comprar precisa, ela paga os 20. Ou ela faz uma oferta, ela fala, fulano, eu tenho 15, você aceita 15? Aceito. Você ganhou 5. Você aceita 11? Aceito. Você ganhou 1.000. Você aceita 9? Você fala, não, eu paguei 10, eu não vou aceitar 9. Eu só aceito tanto. Não precisa nada, né? Isso aí no caso da pessoa te fazer alguma pergunta para você. Vamos supor, eu compro um carro ali na rua. Então, e aí, o carro me serve? Tá, comprei por 10 mil. Chega o outro ali, o outro vizinho e fala, olha, você comprou aquele dia que é carro por 10 mil, você me vende aquele carro? Fala, vendo. Mas eu quero 15. Eu falo, ó, vamos fazer um acordo aí. Eu sei que você pagou 10. Eu te dou 12 no carro, você ganha 2. Você me vende o carro para mim? Vendo. Porque ele também está sendo honesto. E eu também estou sendo honesto. Eu quero 15, mas ele me ofereceu 12, porque de repente ele só pode pagar 12. E eu tenho condições de vender por 12, eu vendo por 12. Então eu não preciso ser desonesto com ninguém. Se a pessoa perguntar, eu sou franco a falar, eu paguei tanto, mas eu quero tanto. Aí se a pessoa fala, mas eu não pago tanto, não vale. Eu falo, bom, se não vale para você, vai valer para outro. Deixa que outro compra. Há muitas formas de a pessoa fazer alguma coisa na vida. Velho, tá na hora de nós encerrar essa live, né? Nós já estamos aí com 1 hora e 13 minutos. Ó o Fábio Júnior. Boa noite, Fábio Júnior. Agora que eu vi que você entrou aí. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, manda aí. Vamos mais um pouco aí pela frente. Vamos trabalhando a live aí, que hoje
hoje a live tá boa, hoje tá umas perguntas muito boas. E a gente já saiu até um pouco meio fora das perguntas aí também, porque depois o pessoal também que vê esse vídeo aí pela frente, porque eu tenho live aí, que os pessoal vê depois. Tem gente, tem live minha aí que faz 5 anos, 6 anos aí, o pessoal tá vendo agora ainda. É tipo dessa de hoje, daqui 5 anos, 6 anos, essa live vai servir para outras pessoas também. Vão ver ela do mesmo jeito. E às vezes a mesma pergunta que ele ia fazer, ele já vê as respostas. Já veio daqui a alguns anos também, eu já nem estou aqui mais também. O pessoal vai estar vendo meus vídeos aí, porque logo logo eu vou para 1.500 vídeos por aí. Esse ano eu vou para uns 1.500 vídeos. Agora não sei o ano que vem, né? O ano que vem já está mudando, as coisas mudam. Agora nós tem sexta-feira, nós tem outra live, sexta-feira, que vai ficar no mesmo horário. Eu falei pro pessoal que poderia ser às 7h30, mas o pessoal tá achando que é melhor ficar nesse horário das 8 mesmo. O pessoal já está mais acostumado com esse horário. Para mim, às 17h30 e às 20 horas vai sair a mesma coisa. Agora nós temos o Antônio Carlos que está lá no Cunha, no Mato Grosso, né? O horário dele é bem diferente do nosso. Lá é 1 hora atrasado. Nós estamos 1 hora na frente dele. Por exemplo, lá é 8h26. Lá é 20h26, quer dizer, nós é 21h26, lá é 1 hora atrasado. Ainda é 8 e pouco, nós já é 8, 9 e tanto. Mas vamos aguardar aí, se tiver mais umas perguntas aí, nós vamos mais uns minutos aí pela frente. E lembrar o pessoal, para não esquecer do like, dá um like para nós aí, para ajudar nós. Esse like aqui leva nós aí pela frente aí, porque sem ele, bicho, rapaz, aí fica difícil para nós. Porque quando a pessoa dá o like, o YouTube manda essa live para frente para que outras pessoas possam ver. Senão ele deixa ela lá para baixo, lá ninguém quase nem vê. Vamos ver se agora eu acho que sexta-feira não vai dar ainda, mas pode ser que na sexta-feira nós já tenha a variônica número 4 e o pêndulo. É que esses dias eu tô apertado com as entregas da 2. Tem um par da 1 também que vai viajar e a 2 ela é o carro-chefe. Então a 2 essa semana eu ainda estou apertado ainda com as entregas. Semana que vem já começa a aliviar a entrega, aí já começa a ficar mais de leve. Esses dias eu tenho feito de 4, 5 de cada vez e quase não dou conta das entregas esse fim de ano. Fim de ano e começo de ano, né? Mas tá bom. Devagarzinho a gente vai fazendo ela, vai. Mas agora eu tô com mais tempo, agora eu tô tendo mais tempo, então esse tempo que eu tenho agora tá ajudando bem, porque tanto eu trabalho quase o dia nelas e também tem que responder as perguntas também do pessoal que chega durante o dia, às vezes a pessoa liga. A gente não fica também lá o dia inteiro só mexendo com ela. Às vezes colocando vídeo no canal, outra hora acertando, respondendo alguma coisa e assim vai. Outra hora às vezes tem que sair também, tem que dar uma andada. Tá bom, Fabinho, assim que der certo pra você aí, tem contato aí, né? Nós já negociei ela.
Agora, agora para frente a gente já tem que ir maneirando um pouco o serviço, né? Porque não maneirar muito também, né? Porque também fabricar as variônicas não é que é um serviço pesado, né? É um serviço mais leve. Mas vamos trabalhando. Bom, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que nós vamos encerrar. Guardar um minutinho aí. Porque é que eu sempre falo, pessoal, que a live, ela depende das perguntas. Por exemplo, se não tem pergunta na live, com 20 minutos, 25 minutos, eu encerro a live. Porque eu não trabalho com nada, por exemplo, na prancheta, nada escrito, não tem nada escrito. Então, as perguntas é o que a gente vai trabalhando nela. Perguntou, se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, se fizer uma pergunta aí que não está no meu conhecimento, eu falo, olha, fulano, eu não tenho conhecimento dessa pergunta. Então, é simples. Eu também não sei tudo, não tenho conhecimento de tudo. Eu acho que ninguém nesse planeta tem conhecimento de tudo. Então, se eu não tenho conhecimento, eu já coloco, eu não tenho conhecimento disso aí, eu vou procurar um conhecimento, talvez na outra live eu falo, mas às vezes se eu erro, eu falo para as pessoas, ó, pode me corrigir aí, pode escrever, fazer a pergunta, corrigir, não tem problema nenhum, não acho ruim também não, porque errar, a gente erra, todo mundo erra. É o RA não tem a ver com a magia, tem a ver com a ciência, a ver com a ciência, com a magia não. Porque o melhoramento que usa na fundição das empunhadeiras é só para enriquecer a energia delas, aumentar a energia. Então eu vou dar só uma dica para você, porque esse conhecimento eu não passo ele para ninguém, nem posso passar. O que te dá inteligência para o teu cérebro? Procura pesquisar. O que tem no cérebro que dá inteligência para ele? Essa mesma coisinha que vai para o cérebro, que dá inteligência no cérebro, é o que vai para a empunhadeira. Então, se você pesquisar bem, pode ser que você descubra. Mas é algo que eu não tenho. Uma dica também. A variônica ela foi descoberta há mais ou menos 9.000 anos atrás. Ela foi feita de osso humano. Era dois pedaços de canela e dois pedaços de costela. Essa parte que nós temos comprida aqui da costela. Então fizeram a primeira parte do variônica. Chamava vara iluminada, e é vara iluminada até hoje. Só que aqui nós chamamos de variônica porque é uma complicação aqui nas coisas.
O treinamento com a variônica é o seguinte. Se a pessoa ficar muito iludido para achar ouro, achar diamante com as variônicas, ele não consegue treinar a radiestesia. É muito difícil a pessoa que consegue treinar. Então, porque as variônicas, a energia nossa e a radiestesia, você tem que combinar as coisas. Você tem que executar as variônicas. Você tem que treinar numa coisa, noutra. Procura, nem que for uma taxinha no chão, procura com elas. Você tem que deixar ela de acordo com você. Não de acordo com os outros. Os outros não tem nada a ver com o teu par de variônica. Ela tem que estar de acordo com você. Por isso que as variônicas eu falo, se a pessoa for possível, não deixar ninguém botar a mão nela. Ninguém. Acabou de usar, já põe as dentro da mochila e tchau. Chega em casa, se sujou, passa uma água lá na torneira e passa um pano, dá uma secada lá e guarda de novo. Porque você tem que estar afinado com elas. E elas têm que estar, tua energia tem que estar pronta com elas. Porque senão se você bobear, ela fica mais inteligente que você. E como você comanda ela, elas têm que te obedecer. Então é um negócio que é complicado. Por exemplo, você pega um pedaço de ferro, você coloca em cima da mesa, você fala, Variônica, eu quero que você cruze em cima desse ferro, porque ele é ouro. Ela vai cruzar, porque você quer que ela cruze. Ela tem que obedecer você. Agora, tem que trabalhar de parceria, você e ela. E ela tem que obedecer o que você fala, mas ela também tem que usar a energia para caçar aquilo que você comandou. Então ela é uma ferramenta que você tem que tratar ela com carinho. Que nem o cara fez lá esses dias lá, ele descobriu umas coisas com as variônicas lá, depois jogou as variônicas com raiva lá pro chão para um lado. Falei, não, esse trem não serve de nada não, essas variônicas, esse trem é maluco, isso aí não serve pra nada. Daí 2 semanas aconteceu o que eu tinha previsto com ela. Eu falei, opa, e agora? Aí complicou, né? Aí ele foi lá, falou, não, as variônicas estavam certas, foi lá, catou as variônicas que eu tinha jogado lá no terreiro, xingou ela, foi dinheiro perdido, dinheiro jogado fora. Aí foi lá, catou ela, foi lá, limpou. Aí foi fazer o teste com as variônicas, mas nem nada, não deu sinal de nada mais para ele. Nada. Aí ele ligou desesperado para mim. As varas não funcionam mais. Eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Eu falei, pode falar aí o que aconteceu para eu poder te ajudar, senão não consigo te ajudar não. Aí que ele contou o que tinha acontecido. Aí eu consegui ajudar ele. Porque elas têm inteligência. Se você desfazer delas, então é a mesma coisa que você está desfazendo da tua própria energia, quase. Então ela vai ficar sentida com você. Aí a pessoa pergunta, mas ela é viva? Não, ela tem energia, igual você mesmo. Você também tem energia. Se eu desfazer de você, você não vai gostar comigo. Se você desfazer dela, também não vai gostar com você. As coisas Bom, gente, vamos deixar um pouco aí de conversa aí, né? Uns 2 dias de conversa aí para a próxima live, que nós vai ter sexta-feira, né? Da Moda dos Mineiros. Deixa 2 dias de conversa aí para a próxima. Daqui mais um minutinho nós estamos encerrando.
E agradecer todo o pessoal aí também que participou da live aí, que deu uma força para nós aí, que nós tivemos umas par de pessoas participando da live hoje. Nós chegamos aí, acho que a 14, depois caiu para 11, depois voltou, caiu o garamento para 9, voltando para 10 e tivemos uma ótima live hoje, muito boa mesmo. Hoje mais cedo também nós tivemos uma live que ela foi gravada, regravada. É uma live que já foi feita, só que eu regravei umas partes dela. Então também uma live muito boa aquela live, é uma live com 2 horas e tanto, uma live boa, mas boa mesmo. Então eu agradeço a todos que participou, todos tenham uma boa noite, que o Criador abençoe a todos, que nós estejamos todos na próxima live com saúde e que Deus abençoe a cada um nos seus objetivos. Cada um tem seus objetivos, as tuas coisas para fazer. Que o Criador abençoe a todos. Até uma próxima live, Maurício Mococa.